Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora para falar sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física. Você já fez a sua, já enviou os documentos para o contador fazer? Gente, corre que está acabando o prazo, viu? Termina dia 30 de maio. Olha, e não tem prorrogação, viu? Já há muitos anos que a Receita não prorroga esse prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, fique atento. Dia 30 de maio é a sexta-feira agora, a próxima sexta-feira. Você ainda tem uma última semana para organizar os documentos e fazer, então, a declaração do imposto de renda da pessoa física. E o número está baixo. Aqui em Uberlândia, até agora, só 62% de todas as declarações esperadas é que foram entregues. Ainda tem muita declaração para chegar lá na base de dados da Receita Federal. E o Luiz Cláudio Martins, que é o delegado da Receita aqui de Uberlândia, veio conversar conosco. Luiz, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Danilo, eu que te agradeço a oportunidade. Está baixo, Luiz, a entrega para esse cenário, a última semana já do prazo, e é um prazo longo, porque começou em março, né? Até agora não foi, só 62%. Esse número chama a atenção da Receita Federal? Aqui na região, a gente tem observado e normalmente é assim, as duas últimas semanas é que a quantidade cresce e atinge ali o previsto, né, em termos de declarações a serem entregues. Uhum. Mas esse ano está, eu diria assim, um pouco mais lento do que o ano passado, né? Uhum. Essa é a percepção que eu tenho. Estamos aí com a cidade de Uberlândia, a expectativa é recebermos algo em torno de 202 mil declarações. Até agora, 62% desse quantitativo já foi recebido nas bases de dados da Receita. Em toda a região, né, que a gente está falando aí, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e uma parte do Noroeste de Minas, 661 mil declarações é a expectativa, e aí já recebemos em torno de 65% desse quantitativo. Uhum. Agora sim, claro, as pessoas deixam para entregar sempre na última hora, mas tem que já começar, agora quem não fez durante esse período, né, Luiz, já começar a organizar a documentação, porque é bom ter tudo em mãos para fazer uma declaração mais assertiva, não correr o risco de ela não ser processada e cair em malha, por exemplo. Isso. A recomendação é essa mesmo, já deixar tudo pronto, né? Nós tivemos aí um período de mais de 70 dias, né, de prazo para fazer a declaração, para o contribuinte fazer a sua declaração. Então é um tempo aí razoável para correr atrás de toda a documentação. E este ano ainda nós tivemos aí uma pré-preenchida que trouxe mais dados, né, mais informações, facilitando ainda mais o preenchimento da declaração. Então, a orientação é para não deixar ir para a última hora, né? A gente já está aí, então, faltando uma semana. Quem ainda não fez e precisa de fazer, que use aí, por exemplo, esse final de semana para cumprir com essa obrigação que é importante e é necessário. Luiz, a declaração pré-preenchida, você mencionou, ela já trouxe muitos dados desta vez. A Receita está a cada ano sofisticando mais o cruzamento de informações, no sentido de trazer esse banco de dados mais robusto, né? Sim, a cada ano tem agregado mais informações e tem colocado à disposição, né, do contribuinte na declaração mais dados, né? Então, este ano já as informações aí bancárias, inclusive informações de investimento de exterior, já foram disponibilizadas na declaração pré-preenchida. É uma facilidade, né, para o preenchimento, lembrando que, mesmo sendo a facilidade, o contribuinte ele precisa de fazer a conferência. Então, ele optando por fazer o preenchimento através da declaração pré-preenchida, depois que o dado for trazido para o computador ou para o dispositivo móvel onde ele está fazendo a declaração, ele tem que conferir e agregar aqueles dados que estão faltando, se eventualmente estiver faltando alguma coisa. Por exemplo, né, informações sobre uma venda de um bem, de um veículo, por exemplo, que aconteceu, né? Essa informação não estaria na base de dados, na pré-preenchida. Então,
teria que ser preenchido. É um exemplo. Né? É um imóvel, né? Financiamento que a pessoa fez. Isso. Eventualmente, se teve algum gasto com uma despesa médica, essa despesa médica, se ela não foi lançada, se ela né, a Receita Federal ainda não teve acesso a esse dado, na declaração pré-preenchida não virá. Então, o contribuinte precisa de informar. Né? Então, a pré-preenchida, ela facilita muito o preenchimento. Mas o contribuinte ainda precisa de conferir, eventualmente complementar ou até eventualmente excluir alguma informação que esteja inadequada trazida pela pré-preenchida. É recomendável, Luiz, caso o contribuinte não tenha ainda as informações todas precisas ou os documentos necessários, para não perder o prazo, entregar uma declaração, vamos dizer assim, incompleta ou faltando alguma informação e depois fazer a retificadora, ou melhor não entregar incompleta? Essa é uma recomendação, sim. Se o contribuinte ele não conseguiu, né, por algum motivo, ainda reunir todas as informações, ele já tem muito boa parte delas, não conseguiu ainda e não conseguirá até o final do prazo. Então, para que ele não tenha problemas, o recomendável é isso. Entrega, então, a declaração, encaminha a declaração, não perca esse prazo do dia 30, porque se perder o prazo do dia 30, entregando no dia seguinte já vai ter uma multa. E aí, entregando dentro do prazo, não haverá essa multa por atraso de entrega da declaração e depois ele faz uma retificadora. Qual é a multa para quem não entrega dentro do prazo? A multa ela é de 1%, o mínimo, né? Ela varia de 1% do imposto devido até o limite máximo de 20%. 1% ao mês, né, ou fração proporcional, até o limite de 20%, sendo o valor mínimo de R$ 165,74. Agora, o que a gente tem que chamar a atenção, que é 1%, e qual que é a base? É 1% sobre o imposto devido. Esse valor pode ser um valor alto, expressivo. Sim, dependendo. Né? Então, por isso a gente sempre lembra, né, e pede para que o contribuinte fique atento para não perder o prazo. Se ele é obrigado a entregar a declaração, que ele faça dentro do prazo, não perca esse prazo. A Prefeitura de Uberlândia, Luiz, lançou uma campanha aqui com uma parceria com os veículos de comunicação da cidade, pedindo que as pessoas façam a indicação lá para o Fundo de Assistência da Criança, né, e também do idoso, porque aí parte do dinheiro do imposto de renda pode ser destinado para as políticas públicas dessas áreas. Explica para a gente o que é isso, como é que funciona isso, quem é que pode fazer essa indicação? Ok, essa aí é uma possibilidade legal, né? É um incentivo fiscal para projetos, né? Projetos aí que beneficiem as crianças e os adolescentes, projetos que beneficiem as pessoas idosas, também nessa mesma linha, projetos culturais, esportivos, paradesportivos, projetos audiovisuais. Isso aí são as leis de incentivo fiscal que permitem com que o contribuinte, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, faça a indicação, a destinação de parte do imposto de renda para um desses projetos. Eu diria aí que, para o contribuinte, isso aí é até uma ação de cidadania. Ele vai fazer uma indicação, ao invés do dinheiro ir para o cofre, né, da União, ele será encaminhado, endereçado para o município e será aplicado no município para projetos dessas natureza. Falando especificamente da destinação para os fundos, né, do direito da criança e do adolescente e das pessoas idosas, na declaração você pode, de uma maneira bastante simples, dentro do programa gerador, seja fazendo no seu computador, seja fazendo um aplicativo, né, ou no celular, ou na própria internet, na hora que você vai fazer a sua declaração, tem uma funcionalidade chamada destinação direto na declaração. Ali o programa já vai calcular tudo, o que você pode, qual que é o seu limite, porque é limitado. Você fazendo agora, né, essa destinação, você pode destinar até 3% do seu imposto devido para um fundo e até 3% para o outro fundo. Então, o limite global é de 6%, sendo que feito agora você tem que ser
até 3% para o Fundo da Criança e Adolescente ou 3% para o Fundo da Pessoa Idosa. Fez isso daí, o programa já calcula o que é o seu limite possível, né? Você faz a indicação, eu não tenho condições, eu não tenho condições de destinar o meu limite possível. Imaginando que o meu limite possível é os 6%, né, os 3 para cada fundo, totalizando 6%, fosse, por exemplo, R$1.000. Uhum. Mas eu não quero destinar R$1.000 e eu não posso destinar esse R$1.000. Então eu faço a destinação de R$100, eu tenho condições. Então você vai lá e indica R$100, seleciona o fundo, né, que pode ser do município de Uberlândia, ou pode ser de qualquer município do país, né? O programa, ao final, ele vai gerar um DARF ou 2 DARFs, caso você tenha feito a destinação para ambos os fundos. Vai gerar um DARF com o valor que você indicou que você vai fazer a destinação e você, o contribuinte, terá que pagar aquele DARF até o último dia do prazo de entrega. Então, até o dia 30 de maio, ele terá que fazer o pagamento. Ele fez esse pagamento, por exemplo, nesse exemplo que eu estava citando. Vamos imaginar que os 3% seja R$100, equivale a R$6, a R$100. Então ele vai lá e indica que ele quer fazer a destinação daqueles R$100. Se ele tinha imposto a restituir, será restituído para ele o que ele tinha, mais aqueles 100 que ele destinou, corrigido pela Selic. Tá? Isso eu não sabia. Se ele tinha imposto a pagar, será, ele pagará menos do que ele tinha que pagar. Ele vai pagar menos R$100 desse nosso exemplo. Então, esse é o formato. Então, é o jeito quem tem imposto a restituir, esse dinheiro é devolvido para ele. Devolvido para ele. Ou seja, você vai ter que pagar agora, mas para ter esse dinheiro de volta corrigido pela Selic depois. E aí a pessoa paga ali na hora, né? Entregou a declaração, até 30 de maio tem que pagar. Até 30 de maio tem que pagar, porque o sistema vai gerar o DARF, que é o DARF de recolhimento da destinação para o fundo. Aí o contribuinte precisa de fazer esse pagamento até o dia 30. Se ele não fizer o pagamento, então é como se aquela indicação que ele fez não existisse. Não existisse. O sistema vai desconsiderar aquela indicação. Tá? É muito simples. Então, assim, falando aqui parece ser complicado, mas para quem está fazendo no sistema, é muito simples. Entra lá no próprio sistema, na plataforma, tem o campo. Tem uma funcionalidade, seria assim, um link, né, que fala lá, destinação direta na declaração. Destinação direta na declaração. É nesse campo que vai. Tá. Clicou, ele vai abrir uma tela, e essa tela você vai selecionar. Você quer destinar para o fundo da criança ou para o fundo do direito das pessoas idosas? Ou para os dois. Clicou, selecionou, você vai escolher qual que é o fundo. E aí o sistema já abre uma lista. Eu quero destinar para o fundo do direito das pessoas idosas do município de Uberlândia. Aí ele já preenche o CNPJ e abre um campo para você informar o valor. Sendo que ele já vai limitar aquele valor dentro do máximo. Você pode colocar menos, mais que aquilo não. Não pode. Exato. Interessantíssimo, gente. Olha aí, é uma coisa super tranquila de se fazer. É importante porque é como se você estivesse pagando a sua obrigação, porque o imposto de renda é obrigação, né? Então, todo mundo vai ter que pagar, se tem que pagar mesmo, se está dentro da regra que tem que pagar, tem que pagar. Você cumpre com a sua obrigação, né? E, ao mesmo tempo, reverte esse dinheiro diretamente para uma política aqui da sua cidade. Política social da cidade. Política social da cidade. E outro detalhe, que é o seguinte, assim, se a gente falar em termos de potencial, Uberlândia, a cidade de Uberlândia tem um potencial de arrecadar aí para esses fundos algo em torno de mais de 55 milhões de reais. Olha isso! Essa é um potencial. Ano passado, nesse formato de destinação pela declaração, o que foi destinado para esses fundos foi apenas 2 milhões de reais. Tem potencial para muito mais. Para crescer. Talvez falta a gente explicar melhor como é que funciona isso, porque é desconhecido isso, é um campo desconhecido. No meu caso, eu mesmo que faço a minha declaração, sabe, do imposto de renda. Então,
Eu não conhecia esse campo, depois eu vou olhar lá, porque é super legal e pelo que você está falando, fácil de fazer. Prático, fácil de fazer. Uhum. Luiz, vamos falar então das obrigações. Quem está obrigado este ano a entregar a declaração do imposto de renda? Aqueles casos assim mais básicos, né? Então, aquela pessoa que recebeu, que teve rendimentos tributáveis, né? O trabalhador, né? De modo geral, então tem lá, recebe o salário. Então, rendimentos tributáveis acima de R$ 33.880. Se ele recebeu no ano passado rendimentos acima desse valor, ele é obrigado. Ano passado, ele recebeu também os chamados rendimentos isentos ou não tributáveis. Por exemplo, ele teve rendimentos aí de poupança, de uma ação judicial, ganhou, trabalhista, alguma coisa assim. Também vai precisar, se for acima de R$200 mil, também é obrigado a fazer a declaração. Ano passado, ele teve posse de bens, e essa posse de bens, o valor, né, acima de R$800 mil. Patrimônio, acima de R$800 mil, é obrigado, né? Fez operação em bolsa de valores e isso daí, um valor aí acima de R$40 mil, é obrigado. 40 mil de rendimento? Isso. Tá. Ele teve rendimentos também no exterior. Aí já, né, foge do padrão um pouco. Mas para esse ano, quem tinha rendimentos, contas e rendimentos no exterior, também passou a ser obrigado. Ano passado, quem fez uso de um dispositivo que foi previsto no ano passado para fazer um reposicionamento do valor dos imóveis, né? Esse era um permissivo legal. Quem fez uso disso passa a ser obrigado a fazer a declaração esse ano também. Aquela pessoa que passou a condição de residente no país, né, e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro, é um caso de obrigatoriedade. Então, assim, tem uma série de hipóteses. O que aconteceu ano passado? Podia atualizar o valor do imóvel que estava defasado na declaração de bens? Tinha uma lei, salvo engano, acho que era de 2023, que ela começa então a partir de 2024, e tinha uma possibilidade das pessoas fazerem uma atualização do valor do imóvel. Então, às vezes eu estava lá... Só que essa atualização, ela implicava também em algumas condições, né? Você teria que ficar com o imóvel mais alguns anos, né? Tá. Se você se desfizesse desse imóvel em um prazo, em um determinado prazo, é como se você não tivesse feito essa atualização. Enfim, tinha alguns condicionantes. Mas aí também. Não pagava o ganho de capital. Não pagava o ganho de capital. Ou pagaria ele uma quantidade reduzida. Então, quem fez uso desse benefício passa a ser obrigado neste ano a entregar a declaração também. Ah, tá. Interessante isso. Então, quem fez o benefício também vai ter que entregar. É uma das hipóteses. Luiz, a declaração uma vez entregue, lá na Receita, lá no site, a gente olha se ela foi processada ou não foi processada. Sim. Se ela não tiver sido processada, o que o contribuinte pode fazer? Entrar no ECAC, né? Verificar, né? Tem um ponto lá que é meu imposto de renda. Sim. Né? Consulta lá dentro do imposto de renda, ou então um aplicativo Receita Federal. Né? E é interessante, por falar em aplicativo, né? As pessoas podem fazer a declaração através do aplicativo, só que até o ano passado o aplicativo era o meu imposto de renda. Esse ano o aplicativo é o aplicativo Receita Federal. E a opção Meu Imposto de Renda está dentro do aplicativo. Importante isso, viu, gente? Então, assim, se a pessoa consultou, a declaração ainda está em fila de processamento, né? Aí tem que esperar. Esperar. Já foi processada e já está na fila para eventualmente receber a restituição. Sim. Se caiu lá numa situação que é de alguma irregularidade, entra no aplicativo Receita Federal ou então no ECAC, né, na opção Meu Imposto de Renda, e verifica qual que é a pendência. Identificada a pendência, faz a correção, envia uma retificadora e pronto. Está resolvido. A menos que a pendência tenha sido originada pelo outro lado, né? Exato. Às vezes, aconteceu uma vez comigo, eu declarei um serviço médico e a pessoa lá não tinha declarado, só porque eu tinha o recibo. Isso. Aí, numa situação como essa, você está correto, você tem o recibo, né? A outra pessoa deixou de prestar essa informação, esqueceu. Então, você vai cair em malha, né?
ficou ela naquela também situação. cai em malha? Eu fiquei nessa dúvida. Porque eu declarei ela, mas ela cai em malha também? Não, O profissional, pode ser que sim. Pode ser que sim? Pode ser que caia também. Porque tá? se caísse os dois, né? Até é interessante, a partir desse ano já é obrigatório, né? Desse ano, a gente vai começar a perceber o efeito disso a partir do ano que vem. Neste ano, a Receita Federal tornou obrigatório o uso de um aplicativo que é o Receita Saúde. Então, os profissionais, né, da área de saúde, pessoa física, eles passam a ser obrigados, neste ano, já a fazer o uso desse aplicativo. E aí, o que é esse aplicativo? É um emissor de recibo. Então, toda vez que você consulta um médico, um dentista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, ele, ao invés de te dar o recibo agora em papel, ele tem que te dar o recibo através do Receita Saúde. E aí já está tudo... Ano que vem, o sistema já vai trazer toda a informação. Tá? Receita aperfeiçoando a cada vez mais. Luiz, só para a gente encerrar, o tempo já está acabando. Aquela polêmica que foi aquele vucu-vucu em todo o país, do Pix, que eu não posso ter o Pix, que se passava, a Receita vai me cobrar, vai me taxar, está resolvido. Isso não tem nada disso agora não, né? Não tem nada, na verdade já não tinha naquela época. Já não tinha naquela época. Aquilo ali, enfim, foi um problema ali de comunicação ou de falta de comunicação, não sei como qualificar ali, mas não era para ter gerado essa confusão toda. Absolutamente não era para ter gerado. Aquilo ali era apenas uma modificação de uma norma interna para passar a dar um entendimento do que já se era praticado. Já se era praticado. A gente já tinha essas informações na base, né? E aí houve uma oportunidade, era uma transferência de sistemas, né? A gente estava saindo de um sistema e iríamos trabalhar com outro sistema, e normalmente quando isso acontece também a gente faz uma instrução normativa. E aquilo ali teve toda uma exploração assim, contrária, inclusive política, com aspectos políticos, né? Mas a Receita, de todo jeito, já sabe quanto que a gente ganha, recebe, quanto que vai para o banco, não é? Passa na conta da gente, até porque tem aquele dia, lá no último dia do ano, o banco nem trabalha, que é para poder apurar as informações. A Receita, ela trabalha com informações, com dados, informações. Para exercer o trabalho da Receita Federal, a gente necessita de ter essas informações, né? E as fontes de informações, elas vêm de vários segmentos. Certo. Né? Então, assim, a gente tem realmente muitas informações para exercer esse trabalho da instituição. Luiz Cláudio Martins é o delegado da Receita Federal aqui de Uberlândia, falando com a gente sobre o imposto de renda. Prazo, gente, terminando nesta sexta-feira, dia 30 de maio, hein? Atenção, 30 de maio, o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Um bom domingo para você, viu? Obrigado, Danilo. Obrigado aos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado.